Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para voltar às aulas? Curiosos sobre os professores? O professor de hoje é o professor Ézio Alves. Ele é muito bem-humorado, mas é bastante exigente. Vamos conhecê-lo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma. Eu sou estudante de 6º semestre de Psicologia na FMU e estou entrevistando os nossos professores, que nós temos muita curiosidade em saber quem são os professores do próximo semestre, por que eles escolheram Psicologia e como nós podemos nos espelhar neles. Então, eu queria agradecer muito a presença do professor Ézio aqui. Muito obrigada, professor, por estar participando. Bom dia, eu aqui agradeço o convite, na verdade, né, um convite muito gentil, e eu espero colaborar um pouco para tirar alguma dúvida, né, comentar um pouco dessa trajetória, dessa caminhada, enfim, estou aqui à disposição. Tá certo. Então eu vou te perguntar, quem é o Ézio? Bom, quem é o Ézio, né? Essa pergunta é uma pergunta bem da psicologia social, né, que trabalha com a identidade. Quem é você? Quem é essa pessoa? Bom, o Ézio, ele é goiano, ele é pesquisador, ele é professor, né? No caso, eu sou, não vou ficar falando em terceira pessoa. Eu sou de Goiás, eu sou, enfim, alguém interessado pela psicologia, né? Em particular a psicologia política. Nem sempre tive esse interesse, né? Enfim, eu sou um cara bem-humorado, gosto de deixar as conversas um pouco mais descontraídas. Daqui a pouco eu entro um pouco no âmbito mais profissional. Enfim, gosto de livros, gosto de cinema, gosto de jogos, gosto da prática de atividades físicas. Via de regra, sou um cara descontraído e, para começar, acho que o Ézio é um cara tranquilo. Legal. Em que momento você descobriu que você queria cursar psicologia? Tá, essa caminhada, essa escolha da psicologia foi um pouco difícil, na verdade, né? Porque aos 18 anos eu prestei o vestibular, eu prestei para 2 cursos, eu prestei para Ciências da Computação e para Psicologia. E eu comecei na computação. Na psicologia eu fui aprovado na UF, na época era um vestibular serial, né? E eu não cheguei a fazer a última etapa do vestibular porque eu já tinha passado em computação. Eu falei, não vou fazer psicologia, porque a UF era um pouco mais distante da minha cidade, que é Pires do Rio, em Goiás, né? E acabei ingressando no curso de Ciências de Computação. Acho que um ano depois, abriu o curso de Ciência de Psicologia no campus onde eu estava, né, na UFG, e eu estava um pouco, como posso dizer, insatisfeito com a computação e acabei prestando vestibular para Psicologia, né? Então eu assisti algumas aulas, algumas palestras, achei muito interessante. A princípio eu tive uma certa resistência, eu acabei caindo numa palestra de psicanálise, falei assim, nossa, que pessoal diferente, né? Eles estão falando de umas coisas muito, muito peculiares, mas eu fui me encantando pelo curso, né? Pela proposta do que era, e eventualmente migrei, né? Eu iniciei a computação em 2007 e 2008, mais ou menos 2009, eu acho. Se a memória não me falha, eu entrei na psicologia. E hoje ainda trabalho um pouco com temas voltados para a computação, mas não de uma maneira tão específica assim. É um recorte um pouco mais que conversa com a psicologia. Então, você é daqueles professores que estão bem com a tecnologia, não tem tanta dificuldade. Mais ou menos, né? Eu gosto de usufruir das tecnologias, né? Dessas possibilidades que elas nos dão. Eu, via de regra, não apanho tanto para o projetor, né? Para instalar o Datashow, o projetor, né? Mas em alguns momentos, claro, também tenho dificuldades. Não é, né, uma relação tão harmoniosa assim. Tá certo. E na faculdade você já se identificou com uma abordagem? Ou você foi daqueles que explorou todas para escolher uma? Eu me identifiquei muito com a psicologia social porque eu tive uma experiência na prática, né, um projeto de extensão que trabalhava com orientação profissional, orientação de carreiras, com adolescentes
de uma escola pública. E o trabalho com grupos eu achei fantástico, né? Foi bem interessante. Eu tive esse professor que ele é psicólogo social também e estudou na PUC, né, de São Paulo. E eu tinha muito interesse no behaviorismo, eu gostava um pouco da psicanálise, mas não era a abordagem que eu achava mais tranquila, assim, digamos. Então eu ficava um pouco ali behaviorismo, psicologia social, né? A psicanálise deixava um pouco mais de lado. O humanismo eu sempre achei muito interessante também, né? Mas a psicologia social me ganhou porque essa primeira experiência foi abrindo assim portas profissionais que eu achei foi bem bacana, né? Enfim. Legal. E aí, quando você se formou, você já sabia que você queria ser professor? Olha, durante a graduação, eu tive a experiência de 2 projetos diferentes. Do PIBID, né, que é um projeto voltado para a docência, né, iniciação científica à docência, iniciação à docência, perdão, e também eu fui monitor de disciplina. Então, essas duas experiências profissionais, elas me deram um ânimo, uma motivação para falar, olha, a carreira docente pode ser interessante, né? E daí eu fui alimentando. Eu acho que eu fui monitor durante 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos, durante a graduação. Fora eu sempre estava em algum projeto. Eu sempre estava participando de um monte de atividade, um monte de projeto. Na época a gente tinha o Café Filosófico, que era com o pessoal das Ciências Sociais, eu também participava. Eu sou formado da Federal de Goiás, tá, pessoal? Então, sempre tem alguma coisa, eu tinha alguma coisa de atividade, então eu sempre estava em tudo, mais ou menos ao mesmo tempo, fazendo um monte de coisa, aproveitando que, enfim, tinha essa possibilidade de ter uma bolsa, né? Tinha essa condição de ter uma certa tranquilidade que a bolsa conseguia me ajudar para me manter, né? Minha família também sempre me ajudou. Então, isso facilitou com que eu pudesse me envolver em vários projetos, participar de várias frentes de pesquisa, de iniciação profissional de alguma maneira, né? Iniciações profissionais. E em 2014, quando eu me formei, eu já prestei o processo seletivo. Eu nem sequer tinha me formado ainda, na verdade, eu já prestei o processo seletivo para o mestrado. E aí eu fui aprovado, né? Eu consegui essa aprovação, né? O meu professor que eu comentei, ele incentivou bastante, falou, não, vai lá, faz o processo, né? E na época eu fiquei aterrorizado com a ideia de morar em São Paulo, né? Poxa, São Paulo, né? Então, estou saindo dessa cidadezinha aqui de 30 mil habitantes onde eu moro, fiz uma faculdade, uma universidade um pouco maior, mas a ideia de São Paulo me assustou um pouco, mas foi bem legal. Foi bem legal ter mudado para São Paulo em 2014 e estou aqui desde então. E a tua tese de mestrado foi qual? A minha dissertação de mestrado, ela foi em participação política e mídias digitais, né? Então, eu fiz um estudo relacionado ao Twitter sobre a reforma política a reforma eleitoral que nós tivemos ali em meados de 2016, né? Depois disso, eu concluí, né, o mestrado, e na época eu estava numa indecisão se eu ia voltar para Goiás, se não. Daí eu encontrei uma possibilidade de trabalho no Grajaú, né, no CREAS Capela do Socorro, na assistência social. E daí fui para o campo, né, colocar em prática também todo esse acúmulo que eu tinha aí da graduação, do mestrado. E foi bem legal. Aí eu fiquei lá até 2016 até 2018, mais ou menos, né, meados. Depois fui trabalhar em um hospital psiquiátrico. É uma experiência difícil, interessante também. E ao mesmo tempo, em 2017, eu já também iniciei no doutorado, então estava trabalhando e fazendo o doutorado ao mesmo tempo. Tem sido uma loucura desde então, né? Então, trabalhando aí quase 50 horas semanais. Uau, na FMU? Não, na vida de maneira geral, com as questões do doutorado e com os trabalhos enfim, as experiências que eu tive no CREAS, no Hospital Lacan. Legal. E qual que é a tua tese de doutorado? A minha tese, no caso, ela vai conversar. Eu mantenho essa questão dos estudos de participação política em contexto digital, né? Só que dessa vez eu vou aprofundar, eu estou tentando aprofundar uma discussão que tange a consciência política e as fake news voltadas às eleições de 2018.
Então, por que essas fake news existem? Na verdade, elas não são bem uma novidade, né? Fake news existe desde que o mundo é mundo. O que muda agora é que nós temos essas plataformas digitais e elas operam baseadas em algoritmos e vêm a contagiar a maneira como nós percebemos a realidade, né? Então, se você pega o exemplo da Itália, você tem ali um partido, os 5 Estrelas, formado basicamente por uma plataforma digital e tem um poder político expressivo, né? Então, você pega a eleição do Trump, a gente tem a Cambridge Analytica, que fez um papel aí de convencer aquelas pessoas que estavam indecisas em relação ao voto. E nós temos agora 2018, né, as eleições de 2018 também com esses escândalos com relação a fake news, o uso de disparadores de mensagem. Então, um contexto que eu estou tentando entender ainda. Legal. E assim, você acabou de falar, estou tentando entender. Essa tua tese de mestrado, o quanto que isso toca para você, assim, pessoalmente? O quanto essa questão das fake news, o quanto que isso está influenciando o Brasil? Você podia comentar um pouquinho sobre isso? Tá. No mestrado, eu não estudei fake news. Eu estudei participação política no Twitter, né? Agora, no doutorado, estou ampliando esse debate para a questão das fake news, né? Olha, assim, quando a gente está falando de um contexto, de uma participação, de um debate virtual, a gente está falando de um contexto, por vezes, muito inflamado, porque as redes sociais, elas, vamos dizer, premiam um tipo de conteúdo que por vezes ele é mais inflamado, ele é mais agressivo, ele é mais produz mais engajamento, né? Então vamos pegar o caso lá da Tami em relação ao Dia dos Pais, né? Enfim, eles não fizeram aquilo à toa. Né, eles tinham plena certeza que alguns grupos sociais iriam falar, olha, isso é um absurdo, e em defesa da Tami sairiam outros grupos sociais para poder falar, olha, não, tá tudo bem, é um pai sim, por aí vai. Então, esse é apenas um exemplo de como nós somos contagiados por esse debate. Né? Ele a todo momento opera e os algoritmos favorecem que nós possamos ver alguns tipos de conteúdo em particular, né? Daí, as fake news, elas entram de uma maneira muito sutil nessa história. Porque como a gente vai decidir o que é verdade e o que é mentira? Essa é uma preocupação que os socráticos já tinham, né? A diferenciação episteme e doxa e por aí vai. Então, independentemente do espectro ideológico, da orientação política, nós temos dificuldades, em especial nós temos dificuldades se essas fake news reforçam a nossa maneira de ver o mundo, porque nós estamos mais susceptíveis a cair nessa história que nós gostaríamos que fosse real, né? Então é aquela máxima que comentam, né? Nós somos por vezes muito resistentes a uma crítica, mas a elogios passa por debaixo das nossas guardas. E uma fake news é mais ou menos um elogio ao nosso próprio ego, ao que você pensa e eventualmente você a reproduz, né? Claro, né, nós vivemos em tempos que isso é muito mais surreal, porque temos fake news de todas as maneiras possíveis. E nem sempre a fake news em si, ela é completamente absurda, falsa. Então ela vem com algumas doses de verdade ali no meio, como se fosse um sanduíche, né? E ali, naquele momento, né, naquele entremeio, naquele recheio, tem ali algumas desinformações, informações falsas, né? Alterações, exageros, né? Enfim, e claro, né, como isso está nos impactando, né, a nossa sociedade está se tornando mais polarizada ou não, né, só ali, é uma coisa que acontece apenas a nível de rede social. Então, são essas questões que eu estou tentando entender. Legal, muito interessante, muito corajoso também, né, nesse momento. Obrigado. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho da sua experiência no CREAS e depois no Hospital Lacan. Sim. A experiência do CREAS foi uma experiência divisora de águas, minha carreira profissional, uma experiência muito importante, muito marcante, um trabalho desafiador, que é o trabalho de quem está ali na garantia de direitos, né? Então, o CREAS é o Centro de Referência Especializado, a proteção especial, né? Vou resumir, a proteção especial. Então, a gente trabalha com situações de violações de direito. Então,
idosos, né, crianças e adolescentes, mulheres, né? Então, um público que via de regra, mais vulnerável. Pessoas em situação de rua também, homens em situação de rua, né? Então, o meu trabalho era no NPJ, Núcleo de Proteção Jurídica e Apoio. É um monstrinho o nome, NPJ, o Núcleo de Proteção Jurídica e Apoio Psicológico, né? Então, NPJ aí. Não é aqui. Aqui tem os pássaros ao fundo. Então, esse trabalho, ele atendia uma demanda de pessoas que tinham, por alguma razão, seu direito violado. Por exemplo, mulheres vítimas de violência doméstica. Então, chega uma mulher vítima de violência doméstica lá no CREAS, o que a gente faz? Um idoso tem sido negligenciado em seus direitos básicos, né? Então, é um filho, um cuidador, uma irmã, uma filha, enfim, algum familiar que não tem dado, por exemplo, a alimentação adequada para ele. Né? O idoso está desnutrido, o idoso está sofrendo violência física, a criança está fora da escola, como isso tudo, como resolver esses conflitos, né? Em alguns momentos nós temos a possibilidade do diálogo, né? Conversar com a família, sensibilizar a família do direito dessa pessoa, de se movimentar de uma maneira diferente no mundo, para que essa situação de violação seja superada, né? Então, por vezes, o que temos ali é uma família, filhos que não conseguem se conversar para cuidar do próprio pai e da própria mãe. Em outros momentos, nós teremos, claro, o filho ou a filha que vai agredir esse pai, essa mãe, né? Por exemplo, o idoso, e nesse caso são outras medidas que precisam ser tomadas, né? Então aí você já vai ter uma judicialização, né? Vai ter toda uma preocupação com o bem-estar físico desse público vulnerável. Então, é uma experiência bem desafiadora, considerando as desigualdades sociais que nós temos no país, né? Então, onde muitos não têm quase nada, praticamente estão em situação de miséria e pobreza, e muito poucos têm quase tudo, né? Então, é uma desigualdade gritante que ela acaba se materializando na vida das pessoas de uma maneira muito concreta. Então, falta a vaga para um centro-dia, por exemplo. O que é um centro-dia? Ali é onde o idoso pode ficar o dia todo, como se fosse uma creche de idosos, e os filhos, né, os cuidadores, podem trabalhar, porque esse idoso não tem autonomia para ficar sozinho. Né? Tem ali já um processo de demenciação, né? Vai ligar o fogão, esquece o gás. Então, é um risco para o próprio idoso permanecer sozinho, sei lá, 8 horas por dia, ou talvez mais, né? Considerando que lá no Grajaú as pessoas se deslocam até o centro, então tem uma questão também de mobilidade urbana, é toda uma realidade social desafiadora. Agora, sobre o Lacan, o Hospital Lacan foi uma experiência que também foi muito importante, né? Eu trabalhei na assistência e falei, não, vou trabalhar um pouco na saúde para ver como funciona o SUS, para ver essa parte do SUS que ela é bem, como eu posso dizer, polêmica, né? Que é um hospital psiquiátrico, né? Então, nós temos toda uma filosofia de uma luta antimanicomial, né? De romper com os hospitais psiquiátricos, naqueles modelos asilares, naqueles modelos que basicamente restringiam a liberdade das pessoas, né? Então, fui trabalhar em um hospital psiquiátrico especializado para o acompanhamento de dependência química, né? Eu trabalhava com recorte de crianças, com recorte de adolescentes. Então, o atendimento lá era de adolescentes de 13 até 17 anos. 13 ou 12? 13, salvo engano, é 13. Enfim. E aí, novamente, né, a ideia dos grupos, né, então a experiência que eu tive na graduação foi fundamental, também no NPJ, né, foi fundamental para poder fazer realizar um trabalho com um grupo de adolescentes, porque lá o atendimento não é apenas um atendimento clínico, onde a pessoa se senta em um divã, vai e fala. O acúmulo, né, a demanda dos trabalhos, ela é bem alta. Então, você tem aí um grupo com 10, 15 adolescentes, né? Então, eu acompanhava 50 adolescentes e não daria para fazer 50 horas de atendimento, né, na semana, né? Então, minha carga horária na semana era de 30 horas, né?
Então, era humanamente possível. Então, o trabalho com grupos, ele é fundamental. E é um contexto difícil porque você está trabalhando com pessoas que não estão no gozo de suas liberdades. Tá? Então, um outro contexto, aquelas pessoas que, teoricamente, né, estão em um momento da vida em que elas precisam desse tipo de atendimento. Claro, eu já encontrei situações ali onde aquele adolescente não precisava estar internado, né, onde o adulto poderia ter saído. Acontece isso também, infelizmente, né, dentro desse tipo de contexto, isso pode acontecer porque tem um processo de judicialização e o adolescente fica lá 6 meses. Isso não pode acontecer, mas já aconteceu, por exemplo. Né? Então, nesse sentido, também trabalhar com os outros profissionais que, por vezes, têm uma visão muito, como eu posso dizer, muito individualista de tudo o que levou esse adolescente até o consumo. Então, por que uma adolescente, uma menina de 13 anos, 14 anos, ela opta, entre aspas, por realizar o consumo de uma substância pesada como é o crack e, para além disso, se encontrar uma situação de violência sexual, exploração sexual, né, para manter esse consumo. Então, por vezes, alguns colegas de trabalho tinham essa visão que a responsabilidade dela, a culpa é dela, ela escolheu esse caminho, e é uma visão que você precisa desconstruir tanto nos profissionais, né, Exatamente. quanto em si mesmo, porque às vezes você pode até se pegar assim, não, eu tô... calma lá, né, não posso me deixar contagiar por esse ambiente que ele como eu posso dizer, violento por definição, né. Então, aqui, só para esclarecer, eu sou extremamente simpático, não, sou defensor árduo, na verdade, do acompanhamento, por exemplo, em um centro de atenção psicossocial, CAPS, né? Embora entendo que em alguns momentos muito particulares, em exceções e exceções, nós vamos precisar, né, de um hospital psiquiátrico. Ele cumpre uma função muito pontual. O que acontece é que, em especial nos últimos anos, tem se tornado uma regra. E esse é o perigo, né? E para além disso, né, a maioria de nós estamos confinados em casa e tudo mais, né? Confinamento não ajuda na saúde mental, né? Por vezes mais atrapalha do que ajuda. Enfim. É uma trajetória muito interessante essa sua, né? Com experiências muito profundas. Sim, certamente. A sua construção como profissional e como pessoa é muito linda. Obrigado. E quais as disciplinas que você está lecionando na FMU? E se você consegue trazer isso no seu dia a dia, né? Para a aula, trazer isso para os alunos? Vamos lá. Então, as disciplinas, elas mudam um pouco, né? Mas trabalhei com a psicopatologia no primeiro semestre, né? E sim, é muito tranquilo de trazer essas experiências, em especial porque quando, por exemplo, a gente trabalha com psicopatologia, né? Uma coisa que eu sempre falo para os alunos: você pode ser um ótimo diagnosticador, né? Tem ali o DSM, o CID, basicamente decorados, embora eu acredite que isso seja um grande desperdício de tempo e de vida, né? Você pode estar ali, saber qual que é até a numeração do transtorno específico. Agora, se você não consegue produzir um vínculo, né, fazer uma escuta qualificada, atender de uma maneira humana essa pessoa que traz esse sofrimento, olha, que bom que você tem essa memória extraordinária, né? Mas você não está sendo útil, né, na vida dessa pessoa. Pode, na verdade, pior do que isso, né? Além de não ser útil, atrapalhar, né? Então, trazer essas experiências do campo é fundamental, né? Para que os alunos consigam compreender, fazer alguns links que, às vezes, apenas o texto teórico não deixa claro, né? Tudo bem, a pessoa está em estado maníaco, mas aí mas o que é esse estado maníaco? O que leva a esse estado maníaco? Como é que essa pessoa chegou lá? E como essa condição social, por vezes, agrava esse estado maníaco dessa pessoa, nesse episódio maníaco, né, ali no transtorno, nos transtornos de humor. Então, conseguir ler, né, essas alterações, né, esses transtornos mentais, mas também dentro de um contexto que é o contexto dessa realidade que a gente vive.
que é o Brasil 2020, né? E ele não começou agora, ele tem todo um processo, toda uma história. Quando eu falo para os alunos, olha, na maior parte do tempo a gente vai atender as populações, quando a gente atende as populações periféricas, a gente atende, na maior parte do tempo, mulheres negras. E por que isso acontece? Então, a gente teria que voltar ali em 1500, né? Então, entender essa história na qual a gente se construiu, onde tivemos a escravidão, e quando os escravos foram libertos, os negros foram libertos, né? Eles não se tornaram uma mão de obra inserida no mercado de trabalho, veio uma mão de obra branca europeia, que em questão de 2, 3, 4 gerações, ela saiu de uma condição de pobreza e ascendeu a uma classe média. Então, os negros, eles, via de regra, oportunidade. Então, as desigualdades vão se mantendo aí, né? Aí é desafiador, porque, por vezes, o aluno, ele até mais ou menos intui isso, mas ele não consegue congregar, né, esses dados. Claro, né? Às vezes o aluno também não tem essa compreensão, e a gente busca explorar, trabalhar, né? Fazer com que ele compreenda que esse contexto de desigualdade, ele marca profundamente os atendimentos que nós vamos realizar, né? Nesses equipamentos públicos. O equipamento público, via de regra, vai atender, né? As mulheres negras, a população negra. E aqui, quando eu falo negra, né? Entenda-se pretos e pardos, né? Então, pegando o conceito do IBGE. E daí é pensar a qualidade de serviços, o atendimento desses serviços, a construção da política pública, né? A política pública, ela não se constrói do nada, né? Então, para a gente chegar a um consenso que o Bolsa Família, ele precisou existir, ele precisa existir, né? Muita coisa precisou ser superada, muito discurso precisou ser superado, né? E essa política pública, por exemplo, ela é muito exitosa em reduzir a miséria. Que você fornece o mínimo para as pessoas, né? E aí agora tem essa discussão, por exemplo, da Renda Brasil, que seria o programa agora do governo federal, e que seria, pelo menos aos meus olhos, né, muito bem-vindo, independentemente de quem tire as vantagens e os louros desse programa. Aí, claro, vai entrar no debate da economia, né? Vai ter verba para isso, não vai? Como que a gente vai fazer para poder sustentar um programa como esse e todos esses desafios, né? E não digo que tenhamos respostas simples, porque não existem respostas simples, né? Quem, por vezes, dá respostas simples para problemas complexos, normalmente está errado, né? Enfim. Legal. E além de psicopato, tem outra disciplina que você já lecionou? Agora, já saiu a grade para vocês desse semestre agora? Porque para nós alunos acabou de sair. Então, vamos lá. Além de psicopato, os estágios externos, né? Na área da psicossocial, trabalho e subjetividade, trabalho e saúde mental, clínica ampliada. Tem mais alguma? Não que eu me recorde agora, né? Mas acho que é isso. São várias, né? Esse semestre eu vou pegar mais a supervisão de estágio, né? E trabalho e subjetividade. Eu não sei dizer que período que essa disciplina está, né? Ali, normalmente, ela fica no terceiro período, mas tem algumas grades que são diferentes, né? Então, talvez a gente se encontre aí no sexto ou no oitavo período também. Legal. E quem é o Ézio como professor? O Ézio como professor. Olha, o Ézio como professor, ele é alguém que eu me preocupo, né, com a formação do aluno, né? E aí é algo que às vezes eu até insisto com alguns alunos que têm uma dificuldade de compreensão, que eu não estou ali para facilitar a vida deles, né? Não quer dizer que eu vá reprovar ninguém, né? Não, pelo amor de Deus. Mas que é necessário um nível de leitura, é necessário uma carga de estudo, é necessário que você não veja apenas o diploma como uma relação de troca,
né, onde eu sou o pagante e vou receber um produto. Eu sou a figura chata que está ali no meio do caminho falando, olha, então, você pode até receber esse produto ao final, né, Mas isso tem que que você passar está por mim. comprando. E entenda que eu estou tão interessado quanto você na sua formação, porque amanhã ou depois você vai se tornar um profissional e eu não quero que essas desigualdades, essas violências continuem a ser reproduzidas. Então você vai ser um aliado, você vai ser um parceiro, você vai ser um colega profissional no combate a essas desigualdades, no combate a essas violências. E, enfim, nós já temos problemas demais para ser um profissional que, eventualmente, mais atrapalhe do que ajude. Então, o Ezio professor é alguém que, né, no caso, eu sou alguém que estou preocupado com essa formação. Mas, claro, né, eu coloco meme, coloco vídeo engraçado, eu tento tornar a aula, por vezes, um pouco menos maçante, né? Mas não tem como escapar. Em algum momento é teoria mais pesada, é uma discussão mais profunda, né? E daí são escolhas você permanecer ali desfocado, né, no WhatsApp, né? Pode acontecer. Mas estar em uma faculdade, estar em uma graduação é você aprender a permanecer sentado e atento por longas e longas horas. É uma habilidade que precisa ser construída. Para além, claro, da habilidade da leitura, que é você sentar também e permanecer quieto, né, por longas horas, focado, centrado e lendo algo. Né? Então, não dá para se formar em psicologia sem ler, né? Na não. verdade, nada deveria ser, né? Mas psico tem bastante leitura. Em particular, né? Uhum. Tá certo. E tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com os alunos e que eu não te perguntei? Uau, deixa eu pensar. Olha, eu não sei. Acho que agora a gente começa uma certa onda de otimismo com a possibilidade da vacina, né? E, claro, né, talvez ela só saia no que vem, mas pelo menos há um vislumbre de quando ela sairá, né? Estamos cada vez Então, mais perto, né? estamos mais próximos, né? Manter um certo otimismo, mas com aquela dose de realidade, né? Então, o semestre que virá, provavelmente nós manteremos essa rotina online. E embora faça falta esse contato olho no olho, né, ver ali a reação dos alunos quando você está conversando, né, ter esse contato mais próximo, que eu acho fantástico, acho também que é um momento promissor para a gente poder tentar, né, aprender a utilizar o nosso próprio tempo, né, e eu estou ansioso pelo próximo semestre, para voltar já aí às aulas, né, ter essa conversa com os alunos. É bom. Embora, por vezes, vocês, né, fiquem com as câmeras desligadas, né, eu acho que vocês poderiam, né, dar, às vezes, ali o ar da graça. Ah, professor, estou aqui, ó, dá um tchauzinho, enfim. É que sobrecarrega a plataforma, aí cai. Ah, tá, tudo bem. As desculpas. Ok. Mas eu não sei se tem algo mais que eu gostaria de comentar. Talvez tenha um monte de coisas, mas enfim, acho que no geral esse sou eu, né? Então, enfim, professor Ezio. Tá ótimo. Bom, muito obrigada, Eze. Foi um prazer te conhecer a sua história, ver o quanto que você pode agregar na nossa formação. É um prazer ter você como professor. Talvez você não venha a ser meu professor, mas é muito bom saber que nós temos professor com a sua qualidade participando da formação dos colegas. Eu fiquei feliz com o convite, tá? Agradeço muito o convite. Espero encontrá-la, né, ao longo da nossa trajetória profissional, mas enfim, sempre tem a FMU produz algum tipo de evento, palestra, né, e tem até que ver com a Fernanda, mas é possível que a gente faça, né, esse ano talvez uma apresentação dos professores da psicossocial, falando, né, de alguns temas voltados à psicologia social. Então, caso a gente não se encontre esse semestre, certamente a gente vai se encontrar aí ao longo da formação de vocês. Então, sem pressa ou ansiedades. E novamente agradeço o convite. Desculpa se
enfim, não apresentei tudo da maneira mais clara possível, né? Não, mas... foi ótimo. Eu acho que dá para os alunos conhecerem bem você, assim, o tanto que é, para ainda deixar um pouco de curiosidade para as aulas, né? Não dá para esgotar tudo agora. Então tá ótimo, obrigada e um ótimo início de semestre para nós. Um ótimo início de semestre para nós. Boa semana. Obrigado pelo convite novamente. Boa semana. Bom, a minha dica é, se você vai ter aula com o professor esse semestre, faça muitas perguntas e aproveite todo esse conhecimento. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima.